Tá? Seja bem-vinda aí, Isabela, Ionara, Vânia Rodrigues, Cristiana, Beatriz. Tainara estava aqui, saiu. Ou eu que não estou vendo ela aqui? Não, realmente saiu, deve ter caído a conexão. Mas ela já estava aqui presente. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. A aula embasada aí na unidade 4, sessão 4. Tá bom? Doenças imunodeprimíveis, né? É o tema da aula de hoje. Doenças imunodeprimíveis. Quando a gente fala de doenças imunodeprimíveis, o que vem na cabeça de vocês? Qual que é a doença que vocês conseguem, pelo que a gente já estudou até aqui, qual que é a doença que vem na cabeça de vocês quando fala doenças imunodeprimíveis, ou seja, ela causa uma imunodepressão, uma imunodeficiência. Vocês têm alguma dica? Pronto-socorro, do mesmo hospital, recebeu Elias, homem branco de 27 anos, que apresentava sintomas semelhantes aos da gripe, né? Quais sintomas? Dor de cabeça, inchaço dos gânglios linfáticos, isso é tudo clínica, tá? Inflamação de garganta, febre, mal-estar associado a distúrbios gastrointestinais como náusea, diarreia e vômito. Então, olha só, um homem de 27 anos, não é? E apresentava esses sintomas: dor de cabeça, inflamação na garganta, febre, inchaço dos gânglios linfáticos, mal-estar associado a distúrbios gastrointestinais como náusea, diarreia e vômito. E aí, o que vocês acham que está acontecendo, né, com o Elias, pessoal? Uma doença imunodeprimível, né? Quantos aqui têm em mente uma doença viral que causa imunodepressão, pessoal? Interage aí com o professor. Raciocina clinicamente aí com o professor. Qual doença viral que nós estudamos que é capaz de levar a essa situação de imunodepressão? E que naturalmente a pessoa não morre, não é, por causa direta desta doença. Ela causa uma imunodepressão e por essa imunodepressão aflora doenças oportunistas, como é o caso aqui, pode até ser uma gripe, né? Mas o problema que acometeu esse paciente aqui é um problema de imunodepressão. E aí, gente? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo certo aí? Deixa eu ver como é que tá aqui o Teams. Tá me ouvindo aí, Beatriz, Cristiana, Ionara, Isabela e Vânia? Estão Estou me ouvindo? sim. Beleza. E aí, pessoal, vocês têm em mente, né, o que pode ter acometido aí o Elias? Qual doença viral que pode ter levado ele a uma imunodepressão? Professor, Pois não. seria AIDS? Exatamente. Obrigado por compartilhar aí e interagir, tá bom? Exatamente. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela leva a pessoa a um quadro de imunodepressão, né? E o causador da AIDS, pessoal,
Quem causa a síndrome da imunodeficiência adquirida é um vírus que nós conhecemos muito bem. Qual que é o nome desse vírus? HIV. HIV. É o vírus da imunodeficiência humana. Então, justamente, ele causa a imunodepressão pelo fator de que ele ataca o linfócito TCD4. E o linfócito TCD4, ele é um dos linfócitos responsáveis pela resposta imunológica humoral, ou seja, aquela resposta que é orquestrada por anticorpos. Então, como que funcionaria ali o meu sistema imunológico? Eu tenho as células fagocitárias, que são neutrófilos, monócitos, que atuam no meu organismo promovendo fagocitose, certo? E para não ficar só nesse processo de fagocitose, gerando pus, gerando inflamação aguda, o monócito sai desse processo infeccioso e apresenta o antígeno causador da patologia para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, por sua vez, recebe o antígeno, reconhece o antígeno como não faz parte da minha reconstituição proteica e ativa o linfócito B para produzir um anticorpo contra o antígeno, tá bom? Então, olha só, para produzir o anticorpo, e aí o anticorpo, ao ser produzido, ele vai atacar o antígeno, e aí junto com fagocitose, anticorpos, neutralizando o antígeno, sistema complemento, eu acabo ali minando a força, do antígeno e aí eu consigo reverter a situação de doença para uma recuperação. É óbvio que algumas doenças, como a gente viu, bacterianas, por exemplo, eu preciso de um auxílio de um antibiótico, não é isso? Porque aí eu vou ter que entrar com farmacologia e a imunologia do corpo também vai fazer o seu papel de eliminação e a antibiótico-terapia vai fazer com que a bactéria ou pare de multiplicar rapidamente, que é uma característica da bactéria, ou esta bactéria vai ser morta pela ação do efeito do antibiótico. Lembra, o antibiótico ele pode ser bactericida ou bacteriostático. Bactericida quando ele mata a bactéria, e bacteriostático quando ele paralisa a minha replicação bacteriana, multiplicação bacteriana. E aí o próprio sistema imunológico, como a reprodução está paralisada, o sistema imunológico vem com fagocitose e anticorpos, sistema complemento e acaba eliminando o micro-organismo, você vence a infecção. Porém, essa resposta imuninata que eu apresentei para vocês, promovida aí por fagocitose, neutrófilos promovendo a fagocitose o tempo todo, não é? E aí apresentando o antígeno para o linfócito TCD4, eu vou ter aí então a resposta imunológica, não é? Que precisa do linfócito TCD4 para a produção de anticorpos. Então, olha só, naturalmente a gente tem somente a resposta imune inata funcionando, não é? E aí, para produzir anticorpos, olha só a resposta imune inata em andamento. Isso aqui nada mais é do que um neutrófilo ou monócito também faz esse mesmo papel, caminhando entre as hemácias que vocês estão vendo aqui, olha, e ele vai fagocitar aqui a bactéria, certo? Então, isso aí é o que acontece num processo inflamatório infeccioso. Ocorre esse processo fagocitário o tempo todo, ok? Então, o tempo todo o seu organismo está fagocitando alguma coisa para que você possa ter aí a sua homeostase restabelecida. Então, todo o tempo, pessoal, não se engane, você não sente pela ação do seu efeito do sistema imunológico. Mas todo o tempo você é bombardeado por vírus, fungos, bactérias, tá bom? E até parasitos, certinho? E por que que você não desenvolve uma doença a todo o tempo que você é bombardeado por esses micro-organismos? Justamente porque o seu sistema imunológico está te defendendo
todo o tempo. Sabe qual que é a vida média de uma célula dessa daqui? 7 dias. Elas não duram mais do que 7 dias porque é muito improvável que elas não venham entrar em combate imunológico em um período de uma semana. Porque, como eu falei, todos os dias você é bombardeado por doenças, por micro-organismos, o tempo todo, tá bom? E aí essas células o tempo todo estão fagocitando, o tempo todo está apresentando antígeno para o linfócito TCD4, e o linfócito TCD4 o tempo todo ativando o linfócito B para produção de anticorpos. E aí qual que é o lance? Quando a pessoa entra em contato com o vírus HIV, o vírus HIV infecta justamente, pessoal, o linfócito TCD4. E aí a pessoa perde o elo de ligação entre essa resposta imune fagocitária e a produção de anticorpos. Resultado, ela vai ter uma imunodeficiência, certo? Essa imunodeficiência gera oportunidades para que os micro-organismos oportunistas promovam a infecção. Então, para uma pessoa normal, uma gripe comum se trata em casa, tá bom? Uma gripe mais virulenta, pode ser que requeira ali um processo de internação, uma medicação, uma observação, mas logo a pessoa volta para casa. Agora, para um aidético, uma gripe comum pode ser mortal, porque ele não tem o sistema imunológico funcionando, porque o HIV justamente ele acomete o linfócito TCD4, quebrando a imunidade da pessoa. Por isso que AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. AIDS é o termo inglês que a gente importou, porque convertendo para o brasileiro, síndrome da imunodeficiência adquirida significa SIDA, ou SIDA com S, não é? E aí eu tenho a síndrome, por causa de um vírus, gerando um problema de imunodepressão no paciente, e aí simplesmente uma gripe pode levá-lo ao pronto socorro. Então, os sintomas que ele está apresentando aqui: dor de cabeça, inflamação na garganta, inchaço dos gânglios, né, linfáticos. Isso é tudo sinal de sintoma de gripe, tá bom? Faltou tosse aqui, mas febre, e aí mal-estar associado a distúrbios gastrointestinais como náusea, diarreia e vômito. Por que que no aidético, essas situações aqui ainda acontecem? Distúrbios gastrointestinais como náusea, diarreia e vômito. Porque a própria microbiota normal da pessoa, né, ela começa pela imunodeficiência a, oportunisticamente falando, provocar doenças. Então, a microbiota bucal, que é composta lá, que a gente viu lá no início das aulas de microbiologia. Microbiota normal da boca é composta por bactérias do gênero Streptococcus, que são aqueles cocos em cadeia. E lá na sua boca também tem fungos, né? Principalmente fungos do gênero Candida albicans. Gênero Candida, espécie albicans. E a prova disso é que um recém-nascido, quando ele não está com o sistema imunológico eficazmente formado, e isso demora 6 meses, é por isso que a criança tem que amamentar até o 6º mês de vida, porque amamentando ela recebe imunização da própria mãe, né? E aí depois do 6º mês ela já tem condições fisiológicas de produzir a sua própria resposta imunológica. Mas o ideal é que até o 6º mês seja amamentado. E uma criança que não é amamentada corretamente, já tem baixa imunidade, o que acontece com ela, pessoal? Sapinho. O que é sapinho? É uma micose superficial causada por um fungo chamado de Candida albicans. Sapinho é o nome popular para o científico, que é candidíase, tá bom? E aí, você acha que se livrou desta microbiota, ela continua aí. Por que que você não tem candidíase nesse exato momento, candidíase bucal?
porque seu sistema imunológico está funcionando. Candidíase bucal. Tá bom? Por que você não tem esse quadro fisiopatológico nesse momento da sua vida? Porque seu sistema imunológico está funcionando. E olha só, acomete crianças, mas acomete também adultos imunodeprimidos, tá bom? Esses adultos imunodeprimidos, eles ou estão com síndrome da imunodeficiência adquirida, ou estão com alguma outra doença que cause imunodepressão. Existe só AIDS? Não. Mas como aqui a gente está estudando microbiologia, não é? A AIDS é causada por um vírus, então se inclui dentro do estudo da microbiologia. E quando a pessoa está com a imunodeficiência provocada pelo HIV, ela pode, na vida adulta, desenvolver isso aqui, ó, candidíase bucal, certinho? Isso tudo é típico da pessoa aidética, ok? E aí, distúrbios gastrointestinais que acometem esse paciente aqui, levando a náusea, vômito, diarreia, justamente pode ser a própria microbiota normal intestinal desregulando-se pelo quadro clínico do HIV, certinho? Então, comentando aqui essa imunodepressão provocada pelo HIV. Então, doenças imunodeprimíveis, visto que o tratamento até então feito não havia sido efetivo e tendo havido a progressão do quadro clínico para um comprometimento acentuado bucofaringiano do septo nasal, o paciente retornou à mesma unidade de atendimento quando lhe foi indicado o uso de pentamicina, medicação antimicrobiana que surtiu efeito de controle da manifestação clínica. Após 3 semanas, Elias retornou ao pronto-socorro apresentando um novo quadro de dificuldade respiratória, tosse seca, desconforto torácico e febre. Além desses sintomas, o exame clínico verificou a presença de lesões de cor arroxeada, planas ou elevadas de forma irregular no tronco do paciente. Os resultados anormais de exames de sangue para contagem diferencial de células sanguíneas, aliada ao relato do paciente de praticar frequentemente sexo desprotegido com parceiros de ambos os gêneros, o cara era promíscuo, né, velho? Levaram ao médico a suspeitar de uma doença inicial capaz de diminuir a atividade imunológica do indivíduo ao torná-lo suscetível a infecções oportunistas. E aí, a partir da situação exposta, você conseguiria indicar o que pode ter acontecido com Elias, explicar por que o tratamento inicial não foi eficaz no controle da progressão dos sintomas. Então, para que você organize e aprenda os conceitos que permitirão você que chegue a uma conclusão, a qual a gente já chegou, né? A gente vai justamente evoluir nesta seção 4.4. Então, essa pessoa que ela foi tratada, né, ela tinha um quadro inicial de leishmaniose, né, foi tratada aí com pentamicina, e só porque ele evoluiu para um quadro pior, né? Tipo assim, a pentamicina até surtiu efeito contra a leishmaniose, mas ele surtiu efeito apenas contra a leishmaniose. Como essa pessoa estava com HIV também, né, acabou ali evoluindo para uma outra fisiopatologia, que após 3 semanas fez ele retornar ao pronto-socorro apresentando um novo quadro de dificuldade respiratória. Aqui, então, já não tinha nada a ver com a patologia de base inicial, que era a leishmaniose. Bom, que a gente viu no quadro clínico da aula passada, certo? Então, fez o tratamento com pentamicina, né, surtiu o efeito ali contra a leishmaniose, as lesões, porém, 3 semanas depois, ele retornou ao pronto-socorro apresentando um novo quadro de dificuldade respiratória, tosse seca, desconforto torácico e febre.
E além desses sintomas, verificou lesões de cor arroxeada, né, planas ou elevadas, com forma irregular no tronco do paciente, ou seja, ele estava com equimoses ali no tronco, né, do paciente. E aí o resultado dos exames de sangue, contagem diferencial de célula sanguínea, aliado ao relato de promiscuidade do paciente, levaram o médico a suspeitar de uma doença inicial capaz de diminuir a atividade imunológica. Nesse caso aqui, a principal suspeita clínica seria o HIV, certinho? E foi exatamente esse o diagnóstico que a gente chegou. Então, introdução ao conceito das doenças imunodeprimíveis. Pessoal, existem doenças imunodeprimíveis de ordem genética, existem doenças imunodeprimíveis de ordem adquirida de forma não viral, né, não microbiológica. Por exemplo, de forma genética, o paciente nasce, né, com um defeito de células T, né? Ele nasce ali com uma natureza epigenética, ou seja, herdada geneticamente, e aí ele vai ter deficiência de células T ou de células B, resultando em baixa produção de anticorpos e baixa imunidade. Outros pacientes, por genética, eles também podem apresentar, né, problemas de imunidade devido a um comprometimento do sistema complemento, que é uma outra parte do seu sistema imunológico que atua contra as infecções. Certinho? Também a pessoa pode adquirir isso de outras formas, não microbiológicas, tá? Só estou exemplificando fora da microbiologia. Por exemplo, farmacologicamente, a pessoa está tratando, né, contra o câncer. Então, ele vai usar ali citarabina, antraciclina, né, que são os fármacos utilizados na quimioterapia, metotrexano. O que tem de comum desses fármacos? Primeiro, que eles são extremamente inespecíficos, ou seja, ele tem potencial contra as células tumorais, mas eles também têm potencial contra as células normais. Não tem especificidade, mas aí entra o custo-benefício, né? A pessoa precisa se tratar de um processo de tumefação oncológica. E aí vai ter que utilizar esses fármacos que vai agredir tanto a tumefação quanto a própria pessoa. E um dos efeitos colaterais da utilização desses fármacos em quadros de tumefação carcinogênica, como nas leucemias ou nos tumores sólidos, é justamente que eles afetam a a medula óssea da pessoa e aí, dessa forma, acabam provocando aplasia de medula, o que leva à imunodepressão. Então, se tem exemplo aí de natureza genética, se tem exemplos aí também, né, de natureza farmacológica. Eu citei o exemplo aqui das quimioterapias, mas existem outros fármacos também, né, que são capazes de provocar imunodepressão. E aí tem a natureza microbiológica, que é o nosso estudo. Então, o conceito de doenças imunodeprimíveis são exatamente doenças capazes, né, de causar uma imunodepressão no paciente. E essa doença pode ter origem genética, como vocês viram, farmacológica ou química, né, e microbiológica, como é o exemplo aqui do HIV causando imunodepressão. E aí a transmissão, o controle e o tratamento das principais doenças imunodeprimíveis virais. Por quê? Não tem como você provocar uma profilaxia de controle das doenças epigenéticas. Tem como você dominar a genética do ser humano, né, a ponto de controlar essa natureza de transmissão epigenética? Né? Então a gente não escolhe isso. Simplesmente acontece por fatores genéticos herdados. Agora, eu posso controlar a questão do fármaco, né, em situações adversas, sabendo que o fármaco pode provocar isso, então eu posso monitorar essa farmacologia, tá bom? Mas a questão do vírus é uma coisa incontrolável, não é? Então,
pegou o vírus, ele vai provocar imunodeficiência. Então, o controle do vírus, nesse caso aqui do HIV, é principalmente promovido por não promiscuidade, gente. Não é? Esse eu acho que é o primeiro pilar. A não promiscuidade, o fator de ter vários parceiros sexuais. E aqui nesse caso aqui do Elias, ele tinha parceiro de ambos os sexos, tá bom? Então, e não utilizava a preservação, né? No caso do uso de preservativos, que também não é suficiente. Então, eu sempre falo assim, a questão da promiscuidade, ela é um fator que ultrapassa até o uso de preservativos. Porque tem pessoa que confia no uso do preservativo a ponto de justificar a promiscuidade. Mas é fato que o preservativo também, ele tem as suas falhas. Então, o ideal aqui no controle é uso de preservativo, evitar promiscuidade, né? Evitar acidentes com pérfuro cortantes, evitar compartilhamento de agulhas, né? Tem pessoas que se utilizam de prática de entorpecer, né? Utilizando injetáveis e acaba formando aquela famosa rodinha, compartilhando agulhas e seringas e aonde que a coisa acontece. Por quê? O HIV ele é transmitido por secreções aonde ele esteja presente. E aí entra secreção da mucosa genital, entra o tecido conjuntivo sanguíneo como um todo. Então, tudo que envolve sangue e secreções genitais é potencialmente infectante com HIV. Então, para promover profilaxia e prevenção, tem que evitar essas situações, evitar o contato com sangue contaminado, evitar o contato com tudo que contenha sangue, tá bom? É por isso que nós, profissionais da saúde, utilizamos luvas, certo? Justamente para evitar o contato direto com o material clínico. Você está ali num centro cirúrgico, o centro é estéril, o campo cirúrgico é estéril, mas o sangue do paciente é potencialmente infectante. Eu não sei o que o paciente tem. E isso eu estou falando para HIV, mas é para tudo, tá bom? O vírus da hepatite B, por exemplo, ele é potencialmente infectante durante uma semana em uma gota de sangue seca em uma bancada, só para você ter uma ideia. O HIV fora do corpo, ele morre em questão de horas, mas em secreções humanas ele é potencialmente infectante. Então, transmissão, controle, tratamento, né, vem justamente por profilaxia da transmissão. Agora é fato que o HIV, ele já é uma endemia. O que que é uma endemia? É uma doença que não tem cura, porém tem tratamento, não é? Tem aí vários antivirais que são capazes de inibir a replicação do vírus, são capazes aí de minimizar a carga viral, né? E quando eu faço isso, eu minimizo o ataque ao linfócito TCD4, preservando por um determinado período de tempo a ausência de imunodeficiência do aidético. Então, uma pessoa sem o tratamento vai evoluir para o quadro de imunodeficiência muito mais rápido do que uma pessoa com o tratamento. Então, uma pessoa com tratamento ele tem uma vida, né, prolongada devido ao tratamento com antirretrovirais. E aí entra a azidovodina, lambdovodina, tá bom? Que são os antirretrovirais utilizados para o tratamento do HIV, certinho? Então, existe tratamento? Existe, não é? Existe cura? Ainda não, certo? Mas existe tratamento. Por isso que o HIV é uma endemia, que começou na década de 80, não é? E que se posterga 30 anos, 40 anos, né? 80, agora faz 40 anos de endemia do HIV. Sendo que os primórdios ali, né, da década de 80, as pessoas que infectaram com HIV, elas tinham ali uma expectativa de vida de 3 anos, 2 anos.
Foi o caso que aconteceu ali com o Cazuza, o famoso cantor brasileiro. Ele se infectou com HIV e logo desapareceu da face da Terra. Definhou, literalmente. Porque naquela época não sabia o que que era, né? Estava se descobrindo, foi no início da década de 80, e ele evoluiu para essa imunodeficiência, e obviamente que o imunodeficiente, a ideia é que ele vai morrer de qualquer doença oportunista devido à imunodeficiência, tá bom? E aí, no caso, né, do tratamento, né, os antirretrovirais, eles surgiram ali no finalzinho da década de 90, não é? E aí vem sendo aprimorados até hoje. Então a pessoa tem, né, um- uma evolução do quadro clínico do HIV postergada devido ao uso de antirretrovirais. Não tem cura, mas para chegar no quadro de imunodeficiência já não é mais 3 anos. A pessoa pode conviver aí 20, 30 anos, né, fazendo o tratamento. Então, não tem cura, tem tratamento. Mas a pessoa, o fato é que ela não vai se safar do HIV. E aí é que nem aquela propaganda: fazer vista grossa para o problema é antecipar a morte dessa pessoa. Vai ficar mais difícil. Então, existe o tratamento. A vida da pessoa já vai se tornar difícil, né? Uma pessoa HIV positivo não é fácil, né? Então, assim, ela tem que tomar cuidado. Por exemplo, você está, né, praticando uma atividade física com essa pessoa. Se essa pessoa se corta, é óbvio que as outras pessoas vão se afastar, velho. Então, assim, não é nem questão de preconceito, é questão de prevenção. Então, pro HIV, ele tem essa consciência. Então, não é fácil para ele, tá bom? O HIV positivo. Não é fácil para ele, certinho? Então, assim, realmente essa pessoa tem que ter um acompanhamento psicológico durante o tratamento, porque realmente é muito deprimente uma pessoa HIV positivo. A vida, a expectativa de vida, as emoções, mexe tudo. Imagina a pessoa ser detectada, né, com HIV positivo, a partir dali a vida dela muda, a percepção de vida dela muda, né? Então, ela precisa também de um tratamento psicológico, um tratamento de socialização, não é? Dentro desse conceito, certinho? E esconder o problema é pior ainda, porque pode causar até mais depressão nessa pessoa. Então, o fato é tentar conviver com essa nova situação. Transmissão. Transmissão vem tudo por qualquer situação que eleve secreções por pérfuro cortantes, né? E por sexo desprotegido. Transfusões sanguíneas hoje é muito baixo, mas tem que ser colocado aqui porque ainda existe essa possibilidade. E controle e tratamento das principais, né, doenças imunodeprimíveis, no caso virais aqui, né, para o HIV. Agora aqui, olha, tem doenças imunodeprimíveis bacterianas, né? A gente estudou aí algumas bactérias, né, de importância clínica, e dentre as bactérias de importância clínica, nós estudamos aí Mycobacterium tuberculose, Mycobacterium lepra, né? Estudamos também sífilis, certo? Causada aí pelo Treponema pallidum. Além dessas bactérias, nós vimos as bactérias de pele, que são os estafilococos, as bactérias bucais, que são os estreptococos, tá bom? Que causam mau hálito, causam cáries. No caso dos estafilococos, causam doenças de pele como furúnculo, carbúnculo, tá bom? Entre outras situações que o estáfilo está cometido. Por exemplo, um pé diabético, né? Vamos colocar aqui, eu gosto de mostrar a imagem. Pé diabético. Vocês vão lidar muito com isso aqui no campo de trabalho. O diabético, ele tem dificuldade de cicatrização pelo quadro clínico diabético, né, que já promove isso, essa dificuldade de cicatrização. E esse pé diabético, né, e essas lesões provocadas aqui, é justamente, né, provocada pela própria microbiota normal da pele.
Como o diabético ele tem dificuldade de cicatrização devido à constante necrose de vasos que ele tem, a hiperinsulinemia, perdão, a hiperglicemia provocada pelo quadro diabético, ela acaba necrosando vasos e com isso acaba gerando, né, feridas e nessas feridas a própria microbiota normal infecta, né, as feridas provocando ali lesões secundárias, né, como vocês estão vendo aqui, e com isso levando a problemas, né, secundários que devem ser tratados, e aí antibiótico, dificuldade de cicatrização, um corte que essa pessoa pode ter, né, uma lesão no pé, né, já é difícil ser tratado, e aí se não tratado corretamente, né, gera percas e amputações, com certeza. Certinho? Então, dessas doenças bacterianas, existem doenças bacterianas que vêm também causando aí quadros de imunodepressão, não é? E aí o tratamento é sempre o diagnóstico correto, e no caso das bactérias existe cura, não é? Existe cura por antibiótico. Então, feito o diagnóstico correto e promovido a antibioticoterapia correta, o paciente evolui para a cura. Diferente da doença viral, porque as doenças virais existem, os antivirais existem. Os antivirais dão uma ajuda e o sistema imunológico vai lá e recupera, né? Porque toda infecção viral ela é autolimitada, o sistema imunológico dá conta dela. Agora, existem algumas infecções que você precisa tomar antiviral devido ao quadro extremamente patogênico dela, né, para que o seu sistema imunológico tenha tempo de reagir e você venha se restabelecer. E no caso do HIV, né, como ele afeta o próprio sistema imunológico, então a pessoa nunca se recupera dele, tá bom? Então, enquanto não se descubra uma vacina para o HIV, não existe, né, não existe propensão de cura ou eliminação desse vírus endêmico na face da Terra, tá bom? Então, nesse caso aqui do controle, transmissão e tratamento das doenças imunodeprimíveis, nós atualmente observamos, né, um aumento do número de pessoas imunossuprimidas que apresentam seu sistema imune com baixa imunidade. Por condições hereditárias, como a gente já falou, né, natureza epigenética herdada ou imunodeficiência congênita, por imunodeficiência adquirida ao longo relacionada a quadros farmacológicos, químicos e patológicos microbiológicos, ok? E aí o controle das doenças imunodeprimíveis é favorecido pela imunização ativa feita por vacinas a partir do quais a inoculação de patógenos mortos ou atenuados originam a memória celular que permite o reconhecimento e o controle delas pelo organismo em uma reexposição. Então, nesse caso das doenças que podem ser prevenidas por vacinas, é uma maravilha, não é? Então, todo o vírus que pode se desenvolver uma vacina é exatamente isso que a gente faz. A gente pega as proteínas virais, inocula na pessoa e o sistema imunológico vai produzir anticorpos. Quando a pessoa entra em contato com o vírus, naturalmente ela já tem os anticorpos e não vai passar pelo quadro, né, sintomatológico da doença, porque ela já tem imunidade de memória vacinal, tá bom? A mesma coisa acontece com as bactérias, também existem, né, vacinas bacterianas. Como que é? Da mesma forma, né, injeta-se na pessoa proteínas bacterianas que vão levar essa pessoa a desenvolver anticorpos antibacteriano específico para aquela doença bacteriana. Exemplo, a vacina BCG, que é essa que você tem a marquinha no braço aí até hoje, tá bom? Ela te imuniza contra o complexo Mycobacterium tuberculose, tá bom? E ela é feita de como, professor? Ela é feita com purificado proteico de Mycobacterium bovis. E aí injeta isso na pessoa, né? A pessoa vai ativar o sistema imunológico, vai produzir anticorpos
e esses anticorpos vai formar uma feridinha, né? Uma lesão que está até hoje aí na marquinha do seu braço, né? Você adquiriu isso nos primeiros meses da sua vida. Quando você estava lá no hospital ainda, no primeiro ou segundo dia de vida, né? Um enfermeiro ou enfermeira entrou dentro do quarto e aplicou ali a BCG, certinho? E aí você passou por 2, 3, 4, entre o quarto e o quinto mês, seu sistema imunológico já começa a amadurecer, você gera uma resposta imune contra aquela vacina, aquelas proteínas, e aí forma uma feridinha no seu braço, vira uma cicatriz que está até hoje aí acompanhando você. Isso aí é a vacina BCG, uma vacina contra bactérias da tuberculose, certinho? Também existem, né, outras vacinas, por exemplo, tétano. Quem causa o tétano é uma bactéria chamada Clostridium tetani, certo? É um bacilo gram-positivo que produz a toxina tetânica, né? Se eu não tiver vacinado, a pessoa vai evoluir para o quadro fisiopatológico do tétano, onde ocorre uma neuroparalisia e a pessoa para de respirar, para de contrair os seus músculos e morre enrijecida. Essa que é a verdade. Então, para evitar esses quadros, né, promovidos pelo Clostridium tetani, existe a vacina, né, contra o Clostridium tetani, que é a vacina antitetânica, tá bom? Também, né, existe a vacina contra a bacteriana, contra a coqueluche, né, que é provocada aí por uma bactéria chamada Bordetella pertussis, ok? A gente viu nas principais doenças bacteriosas de interesse médico. A Bordetella pertussis é aquela bactéria que causa coqueluche, que dá aquela tosse que nós chamamos de tosse paroxítica, não é? Essa tosse paroxítica é quando a pessoa tosse até perder o fôlego e desmaiar ou vomitar, certinho? E aí, para que isso não ocorra, não é? Existe a vacina contra a Bordetella pertussis, que é a vacina contra a coqueluche. Então, vacina contra coqueluche, vacina contra tétano, né, vacina contra micobactéria e tuberculose, são tudo exemplos de vacinas, né, que são focos de prevenção contra essas bacterioses. Existem outras, claro, difteria, né, é uma bactéria também, né, causadora aí da difteria, certo? A própria meningite ou pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae, ou grupos de estreptococos. E aí existe hoje a vacina, né, meningocócica, que protege aí contra o meningococo, que é a Neisseria meningitidis, e tem a vacina também estreptocócica, que também protege contra os principais estreptococos capazes de causar pneumonias e meningites nas crianças. Então, são exemplos aí de vacinas bacterianas. E as virais? Né? Tem vacina aí para sarampo, rubéola, né? Que a gente viu nas aulas anteriores aí os sinais e sintomas. Né? Tem vacinação aí para gripe, influenza, para gripe comum, para rotavírus, que são vírus entéricos que causam diarreias, né? Vômitos, náusea. Então, são tipos de vacinação viral. E, normalmente, essa imunização ela é feita por inoculação de patógenos mortos ou atenuados ou ainda as proteínas, tá bom? Específicas, né, do vírus, causando aí uma resposta imunológica. Vacina da febre amarela, né, imunizando contra o vírus da febre amarela que causa hemorragia e morte, que dizimou muitas pessoas aí na década, né, de 60, 70, e aí 80, graças a Deus, já tinha vacina. Né? Quantos de vocês lembram daquela vacina por pressão, né? Que você estava lá na escola, quem se lembra disso, pessoal? Você estava na escola, aí de repente chamava todo mundo lá no pátio, e aí a pessoa ia imunizando em massa, com aqueles revolvinhos, né, de pressão. E aí a gente ficava sempre falando assim, eu não tenho medo dessa vacina, não. Quando chegava lá do outro lado, ia sair até torto. Né? Quem se lembra disso aí, pessoal? Quem passou por essa situação? Por que não usa mais
aquela imunização em massa, né, por revolvinhos, né, de pressão, por causa do HIV. Aquilo ali transmitia HIV. Então, hoje você não utiliza mais aquilo, né? Hoje é agulhinha individual, seringa individual, frasquinho individual, né? E a gente faz essa imunização individualizada nas pessoas. Eu acho que eu já passei por uns 3 filhinhos daquela para febre amarela, depois eles imunizavam bastante, eu acho que de 10 em 10 anos, né, fazia aquilo ali. Passei pelo menos por umas 3 dessas, né, na escola e na época que eu era bem pequenininho lá em Barbacena, eu lembro que formou uma fila ali em frente ao hospital evangélico e o pessoal usava era aqueles revolvinhos para vacinar, né? Então, as principais doenças imunodeprimíveis virais: sarampo, cachumba, não é? Então, os principais paramixovírus relacionados a doenças imunodeprimíveis são responsáveis por sarampo e cachumba, que são infecções altamente transmissíveis pelo contato direto com secreções das vias aéreas superiores da pessoa infectada em estágio de contágio, tá bom? Ambas as doenças são preveníveis de vacina combinada contra sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, tá bom? Aplicada aos 12 meses e com reforços aos 4 e 6 anos e aos 12 anos, tá bom, pessoal? Então segue aí o período de vacinação para sarampo, rubéola e cachumba. Ela é aplicada a dose inicial da tríplice viral aos 12 meses, né, de vida e com reforços entre aos 4 e 6 anos e depois aos 12 anos de idade. Certinho? No caso do sarampo, não é? As características da doença. Então, a pessoa vai ter uma febre muito alta, né? O vírus, você contrai ele inalando aerossóis contaminados, e aí começa. Nosso sistema imunológico vai reagir contra, vai produzir resposta imunológica, e o primeiro sinal e sintoma da resposta imunológica é que ela libera prostaglandina, leucotrieno, fator de necrose tumoral, ativa tromboxano, e com isso a sua temperatura vai lá em cima, né? Febre muito alta. Tosse intensa, coriza, conjuntivite e, por fim, o rastro cutâneo, que são os exantemas maculopapulares, com pele com placas ásperas e avermelhadas, tá bom? Geralmente o tratamento é relacionado à atenuação dos sintomas, como febre, tosse ou combate a alguma complicação quando antibióticos são usados. Por que utilizar aqui antibióticos nesse caso causa complicação, pessoal? Porque antibiótico ele foi feito para tratar o quê? Bactérias. Quando você administra antibiótico e o paciente está com doença viral, você piora o quadro clínico do paciente. Essa é que é a realidade, tá bom? Não vai chegar a óbito, mas o paciente vai ter um quadro prognóstico piorado. E aí depois ele se recupera, né? Uma coisa que era para recuperar em uma semana, ele vai recuperar em 2, tá bom? Então, o uso do antibiótico nesse caso aqui, né, não é legal não, certinho? Porque é uma doença viral, ok? Um outro sinal e sintoma aqui do sarampo, né? E aí você, como enfermeiro, tem toda a autonomia de fazer isso. Pessoa está com febre, tosse intensa, coriza, conjuntivite, exantema maculopapular, né, na pele, e aí, automaticamente, se você não estiver usando máscara, né, seu jaleco, luva, você acabou de pegar sarampo se você não foi imunizado, certinho? Porque você entrou em contato com o doente diretamente. Abre a boca do paciente, coloca o palitão lá e observa isso aqui, ó, mancha de Koplik. Mancha de Koplik. Que são pintinhas brancas, né, no céu da boca. Olha lá.
Então, a criança, quando ela está com sarampo, olha lá o rastro cutâneo, né? É bastante evidente, né? Tomado desses exantemas, aí você abre a boquinha, né? E aí você vai encontrar essas pintinhas esbranquiçadas aqui, ó, que são as manchas de Koplik. Pronto, clinicamente você tem muita certeza que é o sarampo. E aí basta confirmar com os exames laboratoriais, não é? Com a sorologia ali para confirmar o sarampo de vez, certo? E aí encontrou lá IgM para sarampo, a sorologia anticorpo da classe IgM para sarampo, você adquiriu esse anticorpo como? Contraindo o vírus. Então, você está com sarampo. Feito o diagnóstico, inicia ali o tratamento dos sintomas. Febre, antitérmico, dor muscular, analgésico, tá bom? E iria esperar o seu próprio sistema imunológico convalescer, hidratando esse paciente, né? E tratando aí, no caso, né, os outros sintomas que possam surgir, certinho? No caso da cachumba, né, segue aí os aspectos para você ver, né, as características da doença. Primeiramente, a pessoa começa, né, com a dor, né, porque a cachumba, o vírus da cachumba, ele tem acometimento ali, não é só das glândulas parótidas, que são essas glândulas salivares aqui, laterais. Ele também atinge ali a submandibular, né? E a inflamação das glândulas parótidas, submaxilares e sublinguais que podem ser visualizadas pelo inchaço no pescoço abaixo da orelha. Então, clinicamente, isso é observado como, né? Cachumba. Olha lá. Como que a pessoa fica? Tá bom? Ela fica ali com o inchaço, né, da glândula acometida, certinho? E aí, obviamente, que as pessoas se preocupam com isso não descer para as gônadas, não é? Por isso que aí amarra a fitinha. Né? Quem já viu a situação aqui acontecer, pessoal? Amarra aí para não tem nada a ver, cara, amarrar isso aqui, tá bom? O problema é que a criança não fica quieta e tem que guardar repouso. Quando ela vai brincar, mesmo estando com cachumba, né, acaba aumentando a circulação e isso desloca o vírus da glândula parótida, ou sublingual, ou submaxilar, para as próximas glândulas, que são as gônadas. Então, é via corrente sanguínea. Então, basta ter repouso, não precisa enfaixar, não precisa fazer nada. E 50% dos casos, viu, evolui também para neuromeningites, certinho? Viral, ok? Então não é tão simples assim falar que é uma parotidite infecciosa, né? E aqui um diagnóstico da vovó, né? Para saber se esse inchaço aqui é cachumba, pede para a pessoa tentar ingerir um doce. Como o doce estimula a glândula salivar a produzir saliva, né? E aí, só de falar em doce, sua boca já enche de saliva. Você mostra o doce para a pessoa, se ela colocar a mão na onde está inchado e falar que está doendo, você não precisa nem ir no médico diagnosticar, é cachumba, ponto final. É uma parotidite infecciosa, tá bom? Aí se quiser confirmar, faz a sorologia, ok? Mas, né, a prevenção, ela existe e é simples, né? E é gratuito, que é a tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba. A pessoa vai ter dores de cabeça, ela vai ter dores musculares, ela vai ter febre e ela vai ter calafrios e fraqueza. Calafrios por causa da febre, né? Fraqueza por causa da febre, tá bom? Dor muscular e dor de cabeça, né? Porque o vírus também pode, como eu falei, atingir as meninges, causando neuromeningite ou encefalites virais importantes, ok? Então não é simplesmente as parótidas que vão ser acometidas aqui nesse caso, não. Então, no caso da cachumba, a disseminação do vírus para a região genital após a puberdade pode promover inflamação no testículo, orquite, né, e dos ovários, ou oforite, causando infertilidade.
Nos casos graves, pode causar surdez, meningite e raramente morte. Assim como o sarampo, podem ser diagnosticados pela análise dos sintomas e da manifestação do inchaço no pescoço, além de exames de sangue para verificar a presença do anticorpo contra o vírus. Ou, hoje em dia, com a biologia molecular, PCR, né, reação da cadeia de polimerase, para identificar o próprio vírus. E o tratamento é destinado apenas para o alívio dos sintomas, como eu falei, com analgésico, repouso, visto que o próprio organismo se encarrega de resolver a infecção, visto que as infecções virais são autolimitadas. E não põe antibiótico não, porque senão o negócio vai piorar muito, tá bom? Um outro vírus aqui, né, é o togavírus de RNA relacionado à rubéola. Ok? Hoje, a rubéola praticamente é erradicado das Américas devido à vacinação, né? Mas vai que. Então, as características: aumento dos gânglios linfáticos, infartamento ganglionar cervical, que é justamente, não gosto de mostrar esquema, eu gosto de mostrar a clínica, né? Infartamento ganglionar cervical. Olha lá, então é justamente isso aqui, ó, gânglios linfáticos, né? Abaixo ali da orelha, cervical, né? Fica aí essa situação. Isso aqui acontece na mononucleose infecciosa provocada pelo vírus Epstein-Barr, né? Porque nessa região aqui tem muitos gânglios linfáticos, certo? Então, todas as vezes que você tiver uma infecção bacteriana, viral, nessa região aqui, vai infartar, e principalmente esses vírus, tá? Rubéola, citomegalovírus, Epstein-Barr, né, causa essa situação de infartamento ganglionar cervical, ok? É dolorido, né? Normalmente a pessoa fica ali com torcicolo, né? E aí, aumento dos gânglios linfáticos, dor de cabeça, vermelhidão, inflamação com exantemas que começam no rosto e depois progridem pelo resto do corpo, febre baixa e vermelhidão ou inflamação nos olhos. Tipo da rubéola que comumente no passado foi chamado de sarampo alemão, né? Rubéola ou sarampo alemão, ok? E a pessoa tem um exantema que parece uma insolação, não é? Por isso que foi chamado aí de sarampo alemão. Imagina aí o alemão ariano brancão, né, com rubéola. Então, fica parecendo que está com insolação, né? E é exatamente isso. E aí tem essa situação aqui. Se no sarampo abriu a boca, tem as manchas de Koplik, no caso da rubéola, né, abriu a boca, vai ter esses pintinhos avermelhados aqui, né, da questão da rubéola, tá bom? E aí tem até a questão da diferença entre uma e outra, né, para a questão, você olhando aqui pela pele, praticamente você fala, será que isso aqui é sarampo ou será que isso aqui é rubéola? Abre a boca, né? Se tiver manchinhas brancas, mancha de Koplik, sarampo. No caso da rubéola, fica essas pintinhas avermelhadas aqui, tá bom? Tem um nome, me fugiu da cabeça agora, né? Mas existe um nome para isso aqui. Não me recordo o nome agora, mas existe um nome específico para isso aqui, tá bom? Assim como tem para os branquinhos lá do sarampo, que são as manchas de Koplik. Acho que é aqui, ó, que eu vou encontrar. É o sinal de Forchheimer, tá bom? É justamente essas manchinhas, né? É o sinal de Forchheimer. No caso da boca da pessoa com sarampo, fica com o sinal de Koplik, ou mancha de Koplik. E da rubéola, o nome é sinal de Forchheimer, tá bom? É bom gravar essas coisas, né? Vai que num concurso aparece sinal de Forchheimer, você fica aí boiando, né? E é bom gravar isso daí, tá bom? Então, olha lá, o sinal de Forchheimer não é separado, né? É junto.
Forchheimer. É justamente, né, essa questão das manchinhas que eu te mostrei, avermelhadas. Olha lá, sinal de Forchheimer, tá bom? A língua bastante avermelhada, né? E aqui no palato mole e palato duro, né, você encontra essas pintinhas vermelhas. Típico, né? Sinal de Forchheimer. Ok? No caso aí da rubéola, né, é relacionado, conhecido como sarampo alemão, como eu falei, ela é igualmente transmitida pelo contato direto com secreções vias aéreas superiores da pessoa infectada em estágio de contágio sendo prevenida pela vacina também. Nos casos graves, apesar de não ser grave, a rubéola é particularmente perigosa quando congênita. Ela causa malformação fetal. É transmitido da mãe infectada para o bebê, uma vez que causa sequelas irreversíveis como glaucoma, catarata, surdez, má formação cardíaca, atraso no crescimento, entre outras. E o tratamento, assim como na cachumba, não há tratamento específico para a ruptura do quadro, apenas indicação de, além de repouso, o uso de antitérmicos e analgésicos que ajudam a diminuir o desconforto, aliviar dores de cabeça, dor no corpo e baixar a febre. Nós temos aqui também a questão do vírus da hepatite, né? As hepatites virais podem ser hepatite A, B ou C. Existem outras, existe a hepatite D, a hepatite E, a hepatite F, G, delta, epsilon, e aí vai. Mas as mais famosas são a hepatite A, B e C, onde A é contraída por água e alimentos contaminados. Daí, para você nunca esquecer, hepatite A de água e alimentos contaminados. A hepatite E também é por água e alimentos contaminados. A hepatite B e C é por vias sexuais, pérfuro-cortantes e transfusões, tá bom? Então, esses vírus, eles atingem os hepatócitos, que são células hepáticas, tá bom? Gerando inflamação no fígado, causando sintomas como icterícia, não é? Dor abdominal, dor nas articulações, febre, fraqueza, fadiga, perca de apetite e náusea. Por que a pessoa fica amarelada quando atinge o fígado? Porque o fígado é um órgão que metaboliza bilirrubina. O que é bilirrubina, professor? As hemácias do seu corpo, elas têm em média 120 dias, tá bom? De vida. E aí elas se hemolizam, né? E aí o baço captura as hemácias hemolizadas e transforma a hemoglobina, né, em aminoácido, que vão constituir novas proteínas. O ferro da hemoglobina volta para os depósitos de ferro do seu corpo para constituir novas hemoglobinas ou mioglobinas no músculo. E a parte da hemoglobina que eu chamo de porfirina, o anel porfirínico, o seu organismo transforma em bilirrubina, que lá no fígado é transformado bilirrubina em bile, que participa da digestão de gorduras lá no duodeno. Então, quando o fígado está inflamado, ele não consegue converter bilirrubina em bile, resultado, sobra bilirrubina na circulação, e a bilirrubina tem essa característica de manter a pessoa amarelada quando ela está em alta concentração. Então, não é sempre que a pessoa com hepatite apresenta esse sinal de icterícia, mas quando apresentar, você já sabe por quê, tá bom? Então, frequentemente, as hepatites B e C podem ser assintomáticas e grande parte dos infectados descobre ser portador da doença anos após a contaminação, o que geralmente acontece, por acaso, em testes que detectam esse vírus. Vai fazer uma campanha, vai doar sangue, né? Acaba ali descobrindo que tem esse tipo de vírus. A transmissão da hepatite A, como eu falei, é por ingestão de água e alimentos contaminados, sendo medidas profiláticas eficazes a higienização adequada das pessoas e dos alimentos e das condições sanitárias apropriadas. E no caso aqui do vírus da hepatite B e C, são transmitidos pelo sangue, evocando cuidados com transfusões de sangue, uso de drogas injetáveis, sessões de manicure e pedicure, tá bom? Aquele alicatinho ali, né? Não é só hepatite B e C que ele transmite, não, HIV também.
dentistas e tatuagens, tá bom? E aí, nesse caso, né, da hepatite a profilaxia, tanto da hepatite A quanto da hepatite B, a profilaxia é a vacinação. Existe vacina para hepatite A e existe vacinação para hepatite B. Infelizmente, não tem vacinação para hepatite C, tá bom? E aí entra a profilaxia, os cuidados com pérfuro cortantes, transfusões, alicates, né? Salão de beleza, dentistas, todo o material tem que ser esterilizado, certinho? O vírus da raiva. O vírus da raiva pertence à família Rhabdoviridae e é geralmente transmitido através do contato com saliva de um animal infectado. Oi? Pode ocorrer dos vacinados também, né? Eu não entendi. Eu acho que falou muito perto do microfone. Fala de novo. Sobre a hepatite B, pode ocorrer da vacina não dar certo? Sim, existe. Existe sim. No caso da hepatite B, acho que é 3 a 5% das pessoas não produzem o anticorpo vacinal, que é o anti-HBs, tá bom? E, infelizmente, para essas pessoas, não tem o que se fazer, né? Existe a vacina, mas elas não conseguem se imunizar. É uma baixa porcentagem, de 3 a 5% das pessoas não conseguem se imunizar com a vacina. Porque o que é a vacina da hepatite B? Eu apresento ali uma proteína para o seu corpo chamada de HBsAg, que é o antígeno Austrália, que é um antígeno do envelope do vírus da hepatite B. E aí o seu corpo vai fabricar um anticorpo contra essa proteína, que é o anti-HBs. Então, 95 a 97% das pessoas que eu apresento esse antígeno vacinal, elas produzem normalmente o anticorpo e são imunizadas com 3 doses. Você vai fazer a primeira dose, depois a segunda dose com 30 dias e a terceira dose, com tempo maior, se eu não me engano, é 6 meses depois. E aí, com essas 3 doses, a pessoa consegue se imunizar contra o vírus da hepatite B. Mas um grupo seleto de pessoas, de 3 a 5%, mesmo apresentando um antígeno vacinal, elas não conseguem desenvolver imunização, tá bom? E aí não adianta, eu posso repetir o esquema vacinal, né, que essa pessoa não fabrica o anticorpo, certinho? Para essas pessoas, elas têm que tomar mais cuidado ainda, por quê? Se elas contraírem o vírus da hepatite B, elas desenvolvem hepatite B crônica, porque mesmo apresentando o vírus vivo, ela também não vai produzir esse anticorpo. E é justamente esse anticorpo que faz com que a pessoa controle a doença, caso ela venha se infectar com o vírus. Então, respondendo a sua pergunta, algumas pessoas, sim, não desenvolvem anticorpos vacinais contra o vírus da hepatite B e, por isso, não são passíveis de imunização. O vírus da raiva é pertencente à família Rhabdoviridae e é geralmente transmitido através do contato com a saliva do animal infectado. E aí existe vacina antirrábica para o animal. Então, hoje em dia, o controle de zoonoses, você tem um animal, você tem que ter esse animal vacinado. E caso ele morda alguém, se essa pessoa vier contrair raiva, o responsável é você, porque existe a vacina para o animal, tá bom? E é você que tem que controlar isso. Então, os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça, mal-estar, insônia, ansiedade, confusão, paralisia, excitação, alucinação, agitação, hipersalivação. Por quê? Esse vírus causa paralisia dos músculos relacionados à deglutição.
e aí você começa a salivar excessivamente e não consegue engolir a saliva, tá bom? Então, dificuldade de deglutição e hidrofobia, certo? Aversão à água, excitação extrema à luz, né? Então, é um quadro muito triste de se ver, certinho? E aí, no caso, né? Assim como as demais doenças, a raiva, em vez de um tratamento específico, possui medidas de suporte, como limpeza da ferida por água e sabão e a procura imediata de auxílio médico para exames e limpeza adicional da ferida, além de alimentação e hidratação adequada do paciente. Opa, deixa eu voltar lá. No caso de possibilidade de ter contraído a doença, há o tratamento chamado de imunoglobulina humana para a raiva, tá bom? O que é isso? Que são os anticorpos. Eu pego os anticorpos prontos e inoculo na pessoa. Isso é imunoterapia ou imunoglobulina humana para a raiva, que é o que já existe hoje para o Covid-19, não é? Não tem vacina. A vacina está proposta para sair de outubro até o ano de 2021. Ela está vindo aí. Entre outubro e janeiro do ano que vem, a vacina já vai chegar. Mas já existe a imunoterapia, né, que é a aplicação de anticorpos para um tratamento específico, né, para quem está contraindo a doença. Então, a imunoterapia ela tem que ser administrada no dia da mordida, né, sendo a medida preventiva a aplicação de 5 doses de vacina durante 28 dias. Por que tem que ser no dia da mordida? Porque se o vírus infectar sistema nervoso, sistema muscular, ele já vai começar a replicar, né, e aí já não adianta mais, vai ter sequelas. Então, no dia, os anticorpos atingem o vírus que estão em circulação e já elimina ele, e aí por profilaxia, a gente faz a aplicação de 5 doses da vacina durante 28 dias, porque aí, né, se tiver algum vírus que ainda conseguiu invadir, replicou, esse é o tempo que ele leva ali, né, para se expor novamente e encontrar o anticorpo em circulação e acaba sendo neutralizado por ele. A vacinação de animais é igualmente importante no controle da doença e tanto a imunização quanto o tratamento para a raiva são recomendados por pelo menos 14 dias após a exposição da mordida. A gente viu, né, que 28 dias é o essencial, mas pelo menos 14 dias aqui. Difteria, né? A difteria é a doença transmitida, né, pelo bacilo, ou seja, uma bactéria causada Corynebacterium diphtheriae. Né? Aí aqui eu encontro um erro, né? Se difteria é causada por um bacilo bacteriano chamado Clorinobacter diphtheriae, aí aqui fala de transmissão do vírus, tá bom? Então, um erro que, né, muito comum, né, que acontece nas melhores famílias, vamos falar dessa forma, mas que não pode acontecer com você, certinho? Então, transmissão, esquece vírus. Corinibactério é bactéria. No contato direto com a pessoa infectada ou portadora por gotículas de secreção respiratórias eliminadas pelo espirro, tosse ou gotícula de saliva. Pode ser prevenida especialmente pela imunização e das melhorias das condições sanitárias. Tá bom? Então, existe vacina e existe prevenção. Tá bom? E aí sim, caso venha a cometer-se, né, por essa doença, existe antibiótico-terapia, visto que é um bacilo bacteriano. O tétano, que é outra bactéria, né, eu já falei um pouquinho e agora expondo aqui. O tétano é causado pelo contato direto da toxina, né, do bacilo tetânico, Clostridium tetani, por ferimentos e lesões de pele. Normalmente ali pregos enferrujados, porque essa é uma bactéria anaeróbia, ela não suporta a presença do oxigênio. Então, por que ela fica em locais enferrujados? Porque em locais enferrujados não são locais oxidados, né? Ou seja, tem ausência de oxigênio ali. Então, é ali que essas bactérias preferencialmente ficam. Então,
Imagina a fazenda com arame farpado, enferrujado, a vaquinha vai ali, solta um cocôzinho. Já viu o cocô de vaca? Né? Quando tá ali fresquinho, ele respinga para tudo quanto é lado. E essa bactéria, muitas das vezes, é microbiota normal do intestino desses gado. E aí respinga no arame farpado, oxida, a bactéria fica ali. Você passa no arame farpado enferrujado, infectado com Clostridium tetani. Você pegou tétano, tá bom? E ali, o que acontece? A bactéria que sai do arame oxidado diretamente para o interior da sua pele, inoculou. No interior da sua pele, né, não tem exposição do oxigênio. Aí você vai lavar, vai fechar aquilo ali, e aí já era, meu amigo. Tá bom? Você criou casa, comida e roupa lavada para o Clostridium tetani proliferar. E aí manifesta-se por aumento de tensão muscular, né, que pode culminar em dificuldade de deglutição ou insuficiência respiratória quando o músculo do pescoço, retroabdominais e do diafragma são atingidos. E é possível ainda haver crise de contraturas, frequentemente desencadeado por estímulos luminosos, sonoros ou manipulação da pessoa, podendo levar à morte. E a prevenção ocorre por 3 doses da vacina, né, DTP, ou DT, ou DT, que é difteria e tétano, tá bom? Que apresentam toxoide tetânico, tendo sido a última há menos de 10 anos, ok? Então, nessa situação aqui, pessoal, uma conduta rápida, né, ela é essencial. Então, pessoas infectadas com tétano. Eu gosto de mostrar um pouco de estatística, né? Mas, olha só, a gente pensa que isso não existe. Essa é uma publicação de 15 de julho de 2018. O Brasil tem 973 mortes de tétano em 9 anos. Então, existe essa possibilidade ainda de você trabalhar no pronto-socorro, né? E ainda encontrar uma situação, é um problema de saúde pública, diz o Ministério, né? Com a vacina disponível desde 1950, o tétano infectou 2.939 brasileiros entre 2007 e 2016. Homens pardos e aposentados são mais afetados, diz o Ministério da Saúde, tá bom? Então, é uma coisa presente. Assim como o povo pensou, eliminou a tuberculose. Não eliminou nada. A tuberculose está aí presente, principalmente com o advento do HIV. Ela vem ainda causando multiresistência, como eu falei para vocês na aula de bacteriose. E aí, a pessoa infectada com tétano, ela tem paralisia neuromuscular, né, e ela morre asfixiada. Exatamente emborcada, como vocês estão vendo aqui, olha. Certo? Paralisia por tétano. E, como é uma bactéria anaeróbia, vai ficar em locais oxidados. Uma boa profilaxia, pessoal, a gente sabe que nem sempre a gente trabalha em ambientes favoráveis, não é? Mas uma boa profilaxia, antes que a pessoa receba o tratamento adequado, né, que é um soro antitetânico ou a vacina antitetânica, para evitar uma evolução da doença ou a contaminação, é aplicar água oxigenada. Porque quando você aplica água oxigenada na lesão, a gente não usa isso para fazer curativo mais, né? Mas sempre é bom ter uma água oxigenada ali, 30 volumes, porque quando tem uma lesão que foi feita por material perfuro-cortante enferrujado, joga água oxigenada ali, você sabe que a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, ao entrar em contato com a sua pele, ela vai liberar, né, água e oxigênio, por causa que a sua pele tem a enzima peroxidase, que vai quebrar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, produzindo aquela borbulhação. O que eu falei para vocês? Que o Clostridium tetani é uma bactéria anaeróbia, ele não suporta o oxigênio. Então, quando você joga água oxigenada na lesão, né, e se tiver um Clostridium tetani ali, ele morre na hora, tá bom? Devido à liberação do oxigênio
da água oxigenada pela reação da peroxidase do tecido lesado. E aí é uma forma de prevenção. Por exemplo, o cara se estrepou lá na roça, até ele chegar no hospital para receber uma vacina antitetânica ou uma soroterapia antitetânica, não custa nada você já lavar aquele local ali, né? Limpar a ferida e jogar água oxigenada. Aí sim, depois que você fez isso, leva para o hospital, né? E aí a pessoa vai ter essa situação. E aí eu sempre falo que isso aqui é difícil, cara. Oxigenada você encontra em qualquer lugar do Brasil. E aí o difícil é quando você encontra, né, isso aqui, ó, né? As pessoas infectadas em pleno 2016, 973 mortes causadas por tétano, né, em 9 anos aí. Então, assim, isso ainda é triste, falta de informação purinha, né? Tá bom, pessoal? Complemente a sua leitura, né, através desses artigos aqui e façam os exercícios, ok? Professor, Pois não? teve uma criança que fez o exame de IgG e o resultado BCG? IgG, não, IgG, Ah, IgG. Uhum. e o resultado deu baixo, é uma criança de 1 ano e 10 meses. Aí a médica avaliou e falou que essa criança ela não tinha defesa nenhuma e vai fazer o tratamento com imunoglobulina. Eu queria Uhum. entender o porquê, eu fiquei sem entender o motivo. Qual que é o fundamento da imunoglobulina? Certo. Então, nessa questão aí, ela dosou IgG total da criança, né? Porque eu já ia perguntar assim, IgG de quê? Porque a gente fabrica IgG contra sarampo, rubéola, coqueluche, tudo quanto é doença ou vacina que a gente foi exposto, a gente sempre tem um IgG, né, de memória, que é o anticorpo que fica ali para denunciar que essa doença aconteceu, né, e você evoluiu para cura ou foi imunizado no passado. Por exemplo, quem quer saber se foi infectado com hepatite A quando é criança, basta você dosar IgG contra hepatite A. Se detectar, significa que você foi infectado quando criança ou vacinado quando criança, tá bom? E passou pela doença ou pela imunização. No caso dessa criança específica aí, foi dosado o IgG total. O que é o IgG total? Todas as imunoglobulinas da classe IgG foram dosadas, certo? E foi encontrado que essa pessoa tem uma baixa produção de imunoglobulina. Normalmente isso acontece por quê? Porque a pessoa tem uma deficiência genética de produção de imunoglobulina de células T, tá bom? Então, são deficiências ou imunodeficiências genéticas de célula T. Ela já nasceu com essa deficiência genética. Então, é impossível que ela produza mais do que ela já tem, porque o problema dela é genético, certo? E aí, para compensar esta baixa produção de IgG, o que o médico está fazendo? Repondo imunoglobulina, para que essa criança não venha ter uma imunodeficiência, né? E por causa disso ser acometida por doenças futuras ou presentes. Então, o que ela está fazendo, o tratamento com imunoglobulina, é justamente aumentar a imunidade dessa criança, visto que geneticamente ela produz pouca quantidade de IgG. E por que ela faz isso? Porque ela tem uma deficiência genética a nível de linfócitos B, tá bom? Mas aí, no caso, ele sempre vai ter que estar repondo, vai ter que tomar essa imunoglobulina, ou futuramente o organismo dele consegue produzir isso aí? Aí depende da situação, não é? Por exemplo, se for uma deficiência genética em que afetou todos os clones de produção de célula B, porque essas células B do nosso sangue, elas vêm de clones que nós chamamos de clones hematopoéticos, né? Tecido linfóide, que pode ser transformado em células T ou células B. E aí vai depender, se afetou todos os clones,
né, essa pessoa vai ter deficiência para o resto da vida. Agora, se ela tem clones normais, existe a possibilidade de estimular apenas os clones B que ela tem para que essas células entrem em mitose, expansão clonal, e aí com o tratamento ela vai voltando à normalidade, tá bom? Ao longo do tempo. Então, existem situações e situações. Entendi. Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Então, pessoal, eu encerro aqui, né, a minha disciplina de microbiologia. Espero que vocês tenham gostado e, se possível, apaixonado, né? Eu sei que a microbiologia é uma ciência que, quando você estuda, você se apaixona. Quando você não entende, você às vezes tende a odiar, não é? Mas o caminho é sempre o mesmo, né? Se você segue as aulas, se você faz os exercícios, você tende a aumentar o seu conhecimento e a cada vez mais, como agrega clínica, como agrega situações que a gente vivencia dentro da nossa profissão diária, acaba sendo cativante e apaixonante, tá bom? E é uma disciplina basilar, né, porque todos os dias, né, da sua profissão você vai se deparar com a microbiologia. É um pronto-socorro cheio de doentes causados por variadas microbiotas que podem ser parasitárias, bacterianas, virais, fúngicas. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente viu que, por exemplo, não podemos administrar antibióticos para uma doença viral, porque senão vou piorar o quadro do paciente, tá bom? Ou mesmo diante de doenças virais, eu posso ter soluções através dos antivirais, tratamentos adequados, vacinações, certinho? E de doenças fúngicas tratando com antifúngico. Quantas vezes eu vejo pessoas sofrendo, né, por um diagnóstico errado, as pessoas ficam ali postergando o tratamento, principalmente as pessoas com leishmaniose ou com doenças fúngicas, né, que carregam essas doenças por anos devido a um diagnóstico errado, um tratamento inadequado, e essa pessoa pensa que não tem cura, quando na verdade só precisa de um bom diagnóstico. E o bom diagnóstico, ele sempre começa aqui, né, nas disciplinas basilares, e é justamente por isso que essa disciplina é inserida logo no começo do seu curso, para que você possa construir essas bases, entendendo o que é uma bactéria, como que a bactéria funciona, como que ela se reproduz, como você pode eliminar as bactérias através de antibiótico-terapias, entendendo as resistências bacterianas, né, entendendo as doenças virais, fúngicas, parasitárias, né, esquemas terapêuticos farmacológicos, a gente falou sobre isso aqui, ok? E principalmente nessa unidade 4, a gente deu aplicabilidade a tudo que a gente aprendeu na unidade 1, 2 e 3. Reparem que a unidade 4, seção 1, a gente falou ali de parasitos, seção 2, bactérias, seção 3, falamos de vírus, depois 4 continuamos falando de vírus, né? E encerramos hoje, né, com, graças a Deus, a nossa disciplina com êxito. Certinho, pessoal? Apesar de remoto, fica aí o consolo de que as aulas ficam sempre gravadas, né? E eu sempre disponibilizo elas no seu AVA. Então, onde você vai encontrar as aulas? No seu ambiente virtual, né? Você vai ter essas aulas todas para você recapitular. E aí, uma dica que eu dou é o seguinte: às vezes você não quer recapitular toda a matéria, vai lá na unidade 3, acho que foi na unidade 2, seção 4, a gente teve uma revisão geral, não sei se vocês lembram disso, né? Então, olha aqui, ó, unidade 2, seção 4, aula de revisão, professor Éden. Tá aqui, assista essa aula, revise por essa aula as unidades 1 e 2, e depois dê continuidade, a unidade 3 e 4. Semana que vem eu volto para fazer uma revisão das unidades 3 e 4. E aí, se você já tiver revisado a aula
né, da revisão das unidades anteriores, eu tenho certeza que você vai, né, se você não conseguiu até hoje entender, recuperar a matéria, né, e ter aí bom êxito na sua avaliação, que vai acontecer justamente nas próximas semanas, tá bom? Avaliação contendo 20 questões, e dessas 20 questões, 16 questões de múltipla escolha e 4 questões, né, de dissertativas. Avaliação virtual também, tá bom? E eu desejo a todos, né, que tenham um bom êxito, uma boa conclusão de curso. Quem não finalizou, finalize, né, o seu AVA nesses exercícios de pré-aula e pós-aula, tá bom? Sempre tem essas atividades que pontuam para você. Tem gente que está reprovando por baixa pontuação porque não está fazendo os exercícios, tá bom? Então, cuidado com isso, né? Sempre faça os exercícios do seu ambiente virtual, não deixe para a última hora e não se esqueça do desafio nota máxima. Quem não concluiu, conclua, tá bom? Agradeço até aqui aqueles que atenderam o meu pedido de fazer e enviar, né, os exercícios. Já lancei a sua nota e nos vemos na semana que vem com a revisão, né, das unidades 3 e 4 e, por fim, na outra semana para fazer a nossa avaliação, tá bom, pessoal? Beijo no coração, até semana que vem. Falou, pessoal. Falou!